Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São Francisco de Paula, rogai por nós. Santo Hilário de Poitiers, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos do apostolado Nossa Senhora das Lágrimas. Retomaremos hoje a gravação das nossas aulas. Nós tivemos um pequeno problema técnico com uma das aulas, a qual eu irei regravar hoje, que foi justamente a aula sobre o apostolado em meio aos deveres de Estado. Nós publicamos no YouTube a aula relativa à importância da vida paroquial, como se fosse essa aula do apostolado diante dos deveres de Estado. E hoje eu regravarei essa aula para que ela seja publicada, se Deus quiser, ainda nesta semana em nosso canal no YouTube. É um grande desafio para o fiel leigo, e aqui eu falo mais propriamente do apostolado dos fiéis leigos. É um grande desafio fazer apostolado diante dos nossos deveres de Estado, diante dos deveres que são inerentes ao nosso estado de vida. Essa é uma questão que vale muito a nossa meditação, a nossa contínua reflexão. Primeiro, simplesmente definir, porque algumas pessoas não conhecem essa expressão, não compreendem o que são os deveres de Estado. Como a própria expressão sugere, e eu mencionei agora há pouco, os deveres de Estado são aqueles deveres que nós temos que decorrem, que emanam, até por uma questão lógica, muitas vezes, que a própria razão nos indica, do nosso estado de vida. Nós temos na Santa Igreja, de acordo com a vocação de cada um, uma série de classe de fiéis, uma série de tipos de fiéis, e a partir desses tipos, nós teremos, cada qual, alguns deveres de Estado, alguns deveres inerentes àquele determinado estado de vida. Por exemplo, se nós pensarmos na hierarquia da Santa Igreja Católica, se nós pensarmos nos clérigos, eles têm deveres de Estado próprios do ser clérigo.
no caso dos bispos e dos presbíteros, do ser sacerdotal. E é interessante notar que, a depender se nós tratamos de um diácono, ou de um padre, de um presbítero, de um bispo, de um cardeal, ou mesmo do Santo Padre, o Papa, esses deveres de Estado se diferenciarão. Mesmo dentro de um determinado estado de vida, a depender de determinadas circunstâncias, os deveres de Estado, eles, por mais que se identifiquem em muitas medidas, eles também são diferentes. Nós poderíamos pensar também na vida consagrada, nos religiosos, de uma forma geral, nos monges, nos eremitas. Vejam que nos próprios leigos consagrados, aqueles, por exemplo, que consagram a sua virgindade, que vivem o celibato, em cada uma dessas circunstâncias, em cada uma dessas situações, haverá deveres de Estado, deveres inerentes a esse estado de ser religioso, monge, consagrado. Nós poderíamos pensar na ordem das virgens, das viúvas, e cada uma destas classes tem os seus próprios direitos de Estado. E não é diferente com os fiéis leigos. Os fiéis leigos, aqueles que de uma forma geral estão no mundo, estão no século, estão no meio da sociedade, como nós já vimos, são chamados a fazer apostolado, eles têm uma série de deveres que são inerentes ao seu estado de vida. Há os deveres mais gerais, que dizem respeito a toda pessoa diante de Deus, os nossos deveres para com Deus, que, claro, são os mais importantes, mas há também deveres particulares, inerentes ao estado de vida de um fiel leigo. E aí, claro, vai variar se aquela pessoa é solteira, se ela namora, se ela é noiva, se ela é casada. Haverá, como a exemplo do que acontece com os clérigos e com os religiosos, haverá uma série de diferenças, mas também deveres de Estado que se identificam. Eu falarei, como tenho feito a partir da minha própria vida, mas com o objetivo de que vocês façam um exame de consciência das suas próprias vidas. Apenas para dar um exemplo, eu tenho 36 anos, sou casado com a Aline há 8 anos, nós temos 4 filhos, a Maria Inês de 7 anos, o João Francisco de 5, a Ana Cecília de 2 e a Maria Isadora, que é uma recém-nascida, tem 15 dias de vida. E eu tenho um trabalho, graças a Deus, trabalho com o meu pai e o meu irmão, na empresa que o meu pai fundou. Além disso, tenho também, como acontece com todas as pessoas que, via de regra, são chamadas a viverem em sociedade, tenho toda uma vida apostólica, uma vida social. E vejam que apenas destas características minhas que eu acabei de salientar, já decorrem inúmeros deveres de Estado, inúmeros deveres próprios e inerentes ao meu estado de vida e às minhas circunstâncias. Eu tenho, por exemplo, o dever de amar a minha esposa, de ser fiel a ela, de me sacrificar por ela, de me entregar por ela. Eu tenho também o dever de ser uma fonte de graças para ela, de edificá-la também com a minha vida, com a minha pregação, de levar Cristo para ela. Eu tenho, com relação aos meus filhos, o dever de amá-los, de me entregar por eles, de me sacrificar por eles, o dever de educá-los, de instruí-los. Vejam que simplesmente a partir da vida matrimonial, a partir do sacramento do matrimônio,
a partir do que é a família, já há uma série de deveres próprios, inerentes ao meu estado de vida. Eu também tenho um dever de trabalhar para sustentar a minha família, trabalhar para prover o necessário, tanto sob uma ótica material, e como também e até principalmente sob uma ótica espiritual. E eu também tenho o dever de trabalhar, que é um dever universal, para, com o meu trabalho, aperfeiçoar a criação. Deus chama o homem a trabalhar para aperfeiçoar a criação de Deus. Vejam que todos esses deveres eu devo trabalhar como um fiel leigo, como um pai de família. E isso tem todas as suas particularidades próprias. E com relação à vida apostólica, à vida social, há uma série de outros deveres. E aqui eu vou destacar a vida apostólica, porque o tema da aula é justamente o desafio de fazer apostolado em meio aos deveres de Estado. Vejam que no mundo atual, na nossa rotina atual, na dinâmica das nossas vidas atualmente, já temos que dar um tempo muito grande para bem cumprirmos os nossos deveres de Estado. Se nós pensarmos nos nossos deveres para com Deus, se nós pensarmos nos nossos deveres para com as nossas famílias, os nossos trabalhos, perceberemos que uma boa parte do nosso tempo já será empregada nisso. Uma boa parte do nosso tempo já será empregada a cumprir com estes deveres inerentes ao nosso estado de vida. E mesmo assim eu continuo a afirmar que nós também somos chamados a fazer apostolado, como nós dizíamos nas aulas anteriores. O apostolado, que consiste em linhas gerais, ser um apóstolo, um enviado de nosso Senhor Jesus Cristo, levar nosso Senhor Jesus Cristo e a sua doutrina para todas as pessoas que nos cercam. E aí fica a questão, se é evidente que nesse mundo uma pessoa que cumpre bem, que é atenta aos seus deveres de Estado, ela já dedica boa parte, se não integralmente, o seu tempo disponível, digamos assim, como é que ela ainda encontrará tempo e as circunstâncias para fazer apostolado? Como essa pessoa conseguirá ainda, mesmo diante dos deveres que ela precisa cumprir, como ela conseguirá fazer apostolado? E outro problema que nós enxergamos, outro problema que eu enxergo, que é muito comum nos mais diversos ambientes ditos católicos, são pessoas que, em nome do apostolado, e eu falo isso até por experiência própria, nesse caso como um contra-testemunho, pessoas que, em nome de um suposto apostolado, negligenciam os seus deveres de Estado. E aqui eu faço uma relação até com a aula que eu dei sobre a importância da vida espiritual, a alma do apostolado. Assim como acontece com muitas pessoas de, em nome do apostolado, negligenciarem as suas vidas espirituais, negligenciarem a sua vida de oração, de maneira que, a exemplo do que ocorre até de forma simbólica, porque não é que Marta não rezasse, mas o símbolo daquela passagem em que Nosso Senhor visita a casa de Santa Marta e de Santa Maria, irmãs de Lázaro, é Santa Marta que não busca o único necessário, não busca o mais importante e se perde de alguma maneira em meio às tarefas domésticas, às tarefas do dia. E isso é muito comum. Pessoas que se dedicam de tal forma ao apostolado
de uma maneira desordenada, eu diria, e que negligenciam a sua vida espiritual, a vida de oração. E esse foi o tema daquela aula sobre a alma de todo o apostolado. Mas o que acontece também, e eu diria com quase a mesma frequência, se não a mesma ou até mais, tudo dependerá do caso concreto, são pessoas que, além de negligenciar, ou ao invés de negligenciarem as suas vidas espirituais, as suas vidas de oração, negligenciam os seus deveres de Estado e pensam que estão muito bem por fazer um suposto apostolado. E da mesma maneira que o apostolado, sem a vida espiritual, ele é um falso apostolado, ele é uma mentira, nós muitas vezes caímos numa hipocrisia porque não vivemos aquilo que pregamos e não nos unimos com aquele que anunciamos aos outros, também é uma farsa, também é uma hipocrisia, uma mentira, esse apostolado que é feito em detrimento dos deveres de Estado. Aquele sujeito, por exemplo, que tem inúmeras atividades, seja na comunidade paroquial, seja fora dela, mas imaginemos se fosse o meu caso, ele é um mau esposo, ele é negligente com os seus deveres enquanto esposo, ele é um mau pai, ele é negligente com relação aos seus deveres de pai, ele, por exemplo, é um mau profissional, ele não é dedicado como deveria ser ao seu trabalho. E ele pensa que está muito bem, que está a caminho do céu, digamos assim, porque tem determinadas atividades apostólicas. E isso é um erro muito grave. E um erro muito grave no qual nós facilmente caímos se não estivermos vigilantes e atentos. E o ponto é que nós não deixamos de ter um dever de fazer apostolado, mas o detalhe é que o nosso principal apostolado que deve ser feito deve ser realizado em completa união e comunhão com os nossos deveres de Estado. Mais uma vez, vou partir do meu exemplo para que vocês façam exames de consciência a respeito das suas vidas, das suas circunstâncias. Eu, que sou casado e tenho filhos, o primeiro apostolado que eu sou chamado a fazer, o mais importante apostolado que eu sou chamado a fazer é com a minha esposa e os meus filhos, diante da minha própria família. É claro que quando eu falo aqui de família, também a família sob uma ótica maior, a família da qual eu vim e na qual continuo, com os meus pais, com os meus irmãos, agora com os meus cunhados, sobrinhos, também, eventualmente, eu não tenho mais essa graça, mas com os avós, meus avós já morreram, os 4, mas e rezo para que estejam face a face de Deus, já estejam ou no purgatório ou a caminho, ou já a caminho do céu ou efetivamente no céu, mas para aqueles que têm os seus avós, os seus tios, os seus primos, é claro que a família tem toda essa dimensão, mas o principal apostolado que nós somos chamados a fazer é com aquele núcleo familiar no qual nós estamos inseridos de uma forma mais próxima. Aquele núcleo familiar que faz parte da nossa convivência diária, cotidiana. Esse é o primeiro apostolado. E é fundamental que também enxerguemos a questão sob uma outra ótica. Esses deveres de Estado, bem cumpridos, são apostolado também. Eu não posso criar uma dicotomia entre o apostolado e os deveres de Estado. Da mesma forma que eu percebo que o principal apostolado que eu sou chamado a fazer é em meio aos meus deveres de Estado, eu também devo enxergar que
o fiel cumprimento e com a maior perfeição possível, e claro, com o objetivo de crescer e melhorar cada vez mais, dos meus deveres de Estado é apostolado. Não se trata simplesmente de, quando eu penso no apostolado familiar, não se trata apenas, claro que isso também está incluído, envolvido, anunciar nosso Senhor Jesus Cristo para minha esposa, anunciar nosso Senhor Jesus Cristo para os meus filhos, por exemplo, se nós falarmos da vida familiar. É claro que o apostolado familiar, o apostolado doméstico também envolve isso, mas o próprio cumprimento dos deveres de Estado, ele é apostolado. Nós anunciamos nosso Senhor Jesus Cristo não apenas com as palavras, mas também com a vida. De maneira que o primeiro apostolado que eu sou chamado a fazer é, de fato, cumprir com a maior perfeição possível, com a maior dedicação possível, os meus deveres de Estado. Eu não devo, como algumas pessoas, infelizmente, caem nesse erro, pensar que eu não estou ali a cumprir os meus deveres de fiel leigo para com nosso Senhor Jesus Cristo a respeito do seu apostolado, como se aquilo fosse uma perda de tempo que me tirasse dessa vocação apostólica. Isso é um erro que muitas pessoas cometem. E elas, infelizmente, perdem até o interesse. Mesmo quando estão presentes em casa, mesmo quando estão próximos dos seus, estão ausentes, porque o seu coração não está ali. O seu coração não está na família, nas tarefas domésticas, não está no fiel cumprimento dos deveres inerentes ao ser família. E o mesmo se aplica à realidade do trabalho. Nós temos uma série de deveres inerentes à vida profissional, à vida laboral, à vida de trabalho. E o meu trabalho também é apostolado. Eu sou chamado, depois da família, a fazer apostolado no meu trabalho, a me santificar a partir do trabalho. E aí nós temos aquela tríplice dimensão da santificação do trabalho, que, se eu não estou enganado, vem da doutrina de São José Maria Escrivá, que é santificar o trabalho, a própria atividade profissional, me santificar a partir do meu trabalho e santificar as outras pessoas a partir do meu trabalho, os meus sócios, os meus empregados, os meus clientes, os meus parceiros comerciais, todas as pessoas com as quais eu me relaciono. E muitas vezes nós percebemos que esses falsos apóstolos deixam de trabalhar bem, deixam de cumprir bem os seus deveres de Estado profissionais em nome de um suposto apostolado. E claro que isso é um erro, claro que isso está errado. Vejam então a importância de me sentir e crer no que eu sou apóstolo e que estou a fazer apostolado nas minhas atividades mais cotidianas, nas minhas atividades mais ordinárias, nas atividades que nós desempenhamos de maneira mais especial na nossa vida pessoal, familiar e também profissional. E, infelizmente, o que acontece é que muitas pessoas, sob a desculpa, a partir da desculpa de que estão a fazer apostolado, deixam de serem bons esposos, bons pais, bons profissionais. E certamente não era isso que vivia nosso Senhor Jesus Cristo. Não era isso que vivia a Sagrada Família de Nazaré. Se nós meditarmos a respeito da vida de São José, de Nossa Senhora, de nosso Senhor Jesus Cristo, certamente nosso Senhor Jesus Cristo é Deus que se fez homem, mas no caso de Nossa Senhora e São José, certamente as mais santas criaturas que Deus já criou, vejam que eles certamente
não deixavam de fazer apostolado, mas faziam esse apostolado em meio aos seus deveres de Estado, em meio aos deveres inerentes ao seu estado de vida. E, claro, nosso Senhor Jesus Cristo igualmente, e ainda mais. Eu gostaria de ler aqui uma passagem que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 52, para ilustrar esse grande desafio de fazermos apostolado em meio aos nossos deveres de Estado. Vamos lá. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva, andaram o caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Essa passagem ela é muito significativa e muito simbólica para o objeto da aula de hoje, porque nós vemos nosso Senhor aos 12 anos, que está ali a cumprir os seus deveres para com Deus, e um dos deveres que nós temos para com Deus é justamente o apostolado. Ele estava ali a unir-se a Deus, a unir-se ao Pai em primeiro lugar, vida espiritual, mas também estava a pregar, a ouvir os doutores. A gente pode também ver nessa audição daquilo que falavam os doutores a vida intelectual, a vida de estudo, mas Nosso Senhor também estava a interrogá-los e a respondê-los, e todos se admiravam com a sabedoria de suas respostas. Nosso Senhor também estava ali a fazer apostolado, mas depois que os seus pais chegam e ele volta com eles a Nazaré, fica muito claro, era-lhes submisso e crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. E a partir destas palavras fica muito evidente como nosso Senhor Jesus Cristo não deixava de fazer apostolado, obviamente, como nós também não devemos deixar, mas também não deixava de cumprir os seus deveres de Estado. Era-lhe submisso e crescia em estatura, sabedoria e graça. Ele tinha uma ordem na sua vida. E a grande questão é essa. É perceber que nós devemos fazer apostolado, sem dúvida nenhuma, como dissemos nas aulas anteriores e continuaremos a dizer. O apostolado é uma realidade que faz parte da vida do fiel leigo. Contudo, o primeiro apostolado, como eu dizia que eu sou chamado a fazer, é o apostolado familiar. É no meio da minha família, é no meio de todas as circunstâncias que eu sou chamado a viver. Eu devo fazer apostolado na minha família, eu devo fazer apostolado no meu trabalho, eu devo fazer apostolado em toda a minha vida social, em tudo aquilo que eu sou chamado a fazer, nos lugares, nos ambientes em que eu estiver, com as pessoas com as quais eu convivo. Eu sou chamado a fazer apostolado. E também perceber que os meus deveres de Estado, bem cumpridos, com
cumpridos com a melhor perfeição possível e cada vez melhor cumpridos. Isso é apostolado. Aqui está o pulo do gato, essa dupla dimensão. Perceber qual é a prioridade do meu apostolado e perceber que o fiel cumprimento, o bom cumprimento dos meus deveres de Estado é apostolado. E é claro que com a minha vida ordenada, a minha vida familiar, com a dedicação que eu devo ter à minha família, ao meu trabalho, às outras dimensões da minha vida, claro que o tempo que me sobra, sim, eu posso e até devo dedicar ao apostolado, como acontece com aqueles que, por exemplo, se dedicam ao apostolado nas suas comunidades paroquiais e também se dedicam ao apostolado na sociedade de uma forma geral. Tantas obras que podem e devem ser realizadas, obras apostólicas, tudo isso deve ser feito. Nós não podemos deixar de fazer, mas sem negligenciar os nossos deveres de Estado, sem negligenciar os nossos deveres inerentes que decorrem do nosso estado de vida. Então, no meu caso, fiel leigo, casado, pai, profissional, principalmente os meus deveres de Estado relacionados com a vida familiar, com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha casa, com o meu trabalho. Isso é muito importante. Fazer apostolado em meio aos nossos deveres de Estado. Fazer apostolado a partir dos nossos deveres de Estado. Fazer apostolado tendo ali como uma mola propulsora o bom cumprimento dos meus deveres de Estado. Isso é algo que nós não podemos perder de vista. Isso é algo fundamental. E eu, no fim desta aula, gostaria de entregar nas mãos de Nossa Senhora das Lágrimas, dos nossos padroeiros, essa graça, esse pedido, o pedido de recebermos a graça, de bem cumprirmos os nossos deveres de Estado. E é o que diz o Catecismo da Igreja Católica, por exemplo, quando ele fala da graça do sacramento do matrimônio. Vejam que nós devemos continuamente pedir a Deus, a Nossa Senhora, a São José, aos nossos anjos da guarda, aos nossos santos de devoção, devemos pedir a graça de bem cumprirmos os nossos deveres de Estado. E eu exemplificarei aqui nos parágrafos 1641 e 1642 do Catecismo da Igreja Católica, justamente na parte que fala do sacramento do matrimônio. Vejam a graça própria do sacramento do matrimônio, vejam como esta graça está relacionada intimamente com os deveres que os esposos são chamados a cumprir, os deveres inerentes ao estado matrimonial. Em seu estado de vida e função, os esposos cristãos têm um dom especial dentro do povo de Deus. Esta graça própria do sacramento do matrimônio se destina a aperfeiçoar o amor dos cônjuges, a fortificar sua unidade indissolúvel. Por esta graça, eles se ajudam mutuamente a se santificarem na vida conjugal, como também na aceitação e na educação dos filhos. Cristo é a fonte desta graça. Como outrora Deus tomou a iniciativa do pacto de amor e fidelidade com seu povo, assim agora o Salvador dos homens, esposo da Igreja, vem ao encontro dos cônjuges cristãos pelo sacramento do matrimônio. Permanece com eles, concede-lhes a força de segui-lo, levando sua cruz e de levantar-se depois da queda. Perdoar-se mutuamente, carregar o fardo uns dos outros, submeter-se uns aos outros no temor de Cristo, Efésios 5:21, e amar-se com um amor sobrenatural, terno e fecundo. Nas alegrias de seu amor e de sua vida familiar, ele lhes dá aqui na terra um antegozo do banquete das núpcias do Cordeiro.
Então, é simplesmente simplesmente um exemplo dos deveres de Estado e das graças atuais, além da graça sacramental do sacramento, inerente ao sacramento do matrimônio e a todos os outros sacramentos, nós também devemos pedir graças atuais para bem cumprirmos os nossos deveres de Estado e que eles sejam um verdadeiro apostolado e que nós consigamos fazer o apostolado que nos cabe em meio aos nossos deveres de Estado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governe e ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São Francisco de Paula, rogai por nós. Santo Hilário de Poitiers, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.